Então o Lula, ele é tão cheio de si nesse sentido que ele fala, não, eu seguro, tal, eu vou lá concorrer de novo, vou ganhar, beleza, ganhou. Aí talvez ele ganhe de novo agora em 26, legal, ganhou, vai ganhar 4 eleições. Só que depois, isso ele não pensa realmente, e é interessante que um cara que fala de tanto do Brasil, das gerações futuras e tal, ele não pensa além da visão dele própria, né, além dele como político, para pensar, poxa, ok, eu já fiz o que eu tinha pra fazer, e agora, quem que vai fazer? Ele realmente não tem essa concepção. E isso também não só na parte do âmbito federal. Nos âmbitos estaduais, a gente percebeu também que o PT é muito ruim nisso, né? O Lula é muito ruim nisso. Então, enquanto a gente vê a direita e os bolsonaristas articulando vários governadores, deputados e tal, fazendo alianças, coligações, estimulando a rede dessa galera, fazendo colaborações e tal, o Lula faz, mas muito menos, né? Portanto, é que o PT, nem sei quantos governadores o PT tem hoje no Brasil, a maioria deve ser no Nordeste, e fica por isso mesmo, né? Deve ter, sei lá, 3, 4 no máximo. Aliados, se tiver 10 é muito, né? Porque justamente o Lula também tem essa visão centralizadora do federal, mas nos âmbitos estaduais também pouco articula, pouco tem essa vontade, né? Que a direita realmente tem muito mais. E as redes sociais são um reflexo disso, né? A gente vê hoje, por exemplo, uma Avenida Paulista, dia de Também. domingo, tomada por influencers digitais que querem alguma coisa da política, beleza? Sim, Onde sim. eu quero chegar com isso. Será que a gente tá elegendo, talvez, numa próxima eleição, e daqui pra frente, não só essa, mas as próximas, influencers e não políticos? Pois é, né, cara? Isso tá aumentando muito. Porque é uma ideia realmente de você não ver a política como um fim, né? A política é só um meio. É um meio pra eu crescer minhas redes, pra eu construir um patrimônio, pra eu ganhar vários auxílios, ganhar um salário absurdo de 40 mil reais e um monte de auxílio. E aí é engraçado também, né? Porque, beleza, a esquerda não é uma pauta que ela bate muito nessa questão dos benefícios e tal, mas a direita bate e usufrui. Então é complicado isso. Então, sim, a gente tá vendo muito essa tendência. A gente sempre teve aqueles pessoas que são, até certo ponto, oportunistas, né? De que, tipo, tiveram uma carreira no futebol, na música, não sei o quê, entram pra política, e aí no finalzinho dessa carreira deles, quando tá embaixo, eles entram pra política pra, enfim, ganhar rendimentos e tal. Até teve o caso do Caneta Azul, acho que você viu, né? Sim, sim. Assim, até certo ponto ele foi até honesto de falar assim, não, eu tô aqui porque ganhar dinheiro, né? Mas, então, esse era um fenômeno já muito conhecido, Tiririca, Sim, Romário, né? sim. Agora, realmente, esse dos influencers é algo novo que é ruim. O cara nem começou a carreira dele ainda, ele já tá indo direto pra política pra tomar vantagem, pra ser oportunista. Então, é um reflexo um pouco das estruturas e das instituições do Brasil, em que você só busca o dinheiro, só busca o lucro, o crescimento próprio, é muito mesquinho. E a ideia da política, né, é o bem comum, né? A república deveria ser o bem comum. Então, historicamente, em outros lugares do mundo, e a ideia era você ter pessoas que estavam interessadas no público. O cara dedica a vida dele àquilo. Não é que ele, eu tô acabando a minha carreira aqui como músico, vou entrar na política. Não, o cara desde jovem, por exemplo, com a minha idade, assim, já entra pra política, já se estrutura. Só que hoje é até difícil pro jovem, no meu caso, por exemplo, entrar pra política sem fechar com os caras, Entendi, né? Sem entendi. entrar no esquema e tal. Porque existe muito disso do grupinho e tal, que se não é corrupto, passa pano pra corrupção. Ou pelo menos passa pano pras medidas que mantêm aquilo que estrutura a vida deles, né? As estruturas que concentram o poder e o poder econômico. E aí, se você vai contra isso, você não tem nem chance. Pois Muito é. louco, muito louco. É legal, e se você tá assistindo, não conhece ainda o Loconte, tá aparecendo o Instagram dele aqui, segue ele aí, lembrando que vai Valeu. ter muito corte legal. Então, não segue, segue agora. Para um pouquinho aí, dá uma seguidinha lá pra você não esquecer, beleza? E deixa seu like também pra ajudar a gente, se inscreva no canal. A gente até conversou um pouco no off aqui, eu não sou um cara entendedor de política, né? Eu quero, talvez, entrar, né, um pouco mais nesse meio, que eu acho que faz parte, né? A gente Total. precisa, ou você entende um pouco de política, ou você vai ser mandado por quem entende. É É. mais ou menos isso, né? Tem uma brincadeira também que o pessoal faz, que é assim, você não gosta de política? Do que você gosta? De Pokémon, Transformers? Aham. A vida é política, a vida adulta é política, ou pelo Política. menos deveria ser. Mas Sim. pode Não, continuar. então, e eu comecei a pensar um pouco mais nisso, né? E quando a gente fala, pô, de governo Bolsonaro versus Uhum. governo Lula, se a gente puxar de uns anos pra cá, todo santo dia política e sites, etc, falam Lula, Bolsonaro, É. Lula, Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. Por que a gente tem nomes de tamanha fama Boa. e focado em duas pessoas somente? Seria ambos os únicos caras do Brasil que podem mudar o Brasil e a gente não consegue trazer gente nova, velho? São os caras que menos têm capacidade de mudar o Brasil ou intenção de mudar o Brasil. Aqui a gente juntou dois fenômenos muito grandes. O primeiro é a polarização. A Aham. polarização é A contra B. Não necessariamente precisa ser, esse A precisa ser uma pessoa só e o B precisa ser uma pessoa só, mas é um lado contra o outro. Então, esquerda, direita. Aí a gente tinha isso? Tinha. Só que não da forma que a gente tem hoje. Hoje é Bolsonaro, Lula, bolsonarismo e petismo. Legal. Então a gente já tem a polarização. Segundo fenômeno é o messianismo. É engraçado até que o Jair Messias Bolsonaro, mas o messianismo
que deveria ser reservado a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas as pessoas, elas se ocupam disso, que é justamente você ver o Messias, é o cara que vai salvar o Brasil, vai salvar o mundo, então juntou os dois de mal, né, no sentido político, a polarização e o messianismo, então você A contra B, e esse A é uma pessoa só, e o B é uma pessoa só, é o pior cenário possível. Por que isso acontece? Porque realmente, no Brasil, assim como na maioria dos países da América Latina, por ser um país, por serem países que não têm muita estrutura de um ensino político, uma educação profunda, com senso crítico, além de você ter vários problemas graves, né, de falta de segurança e tal. Quando chega um cara que dá um discurso, né, então o Lula cresceu muito no discurso social, né, o povo vai comer picanha, o povo vai ganhar tal coisa e tal, no consumo, né, esse foi um dos grandes marcos dos governos petistas, que é o consumo, o que, legal, é bom ter consumo, mas você precisa ter produtividade econômica também, que dá pra gente abordar depois, Sim. Mas ele pautou muito nessa parte do gastar. E o Bolsonaro, ele já vem numa parte mais da segurança pública, não, vamos prender e tal, então ambos, eles se aproveitam do povo brasileiro que é vulnerável, uma parte ali da segurança, outra parte do consumo, né, de você ter o bem-estar, comprar uma geladeira, uma televisão, eles se aproveitam desses fatores, né, pra crescer, centralizar, polarizar e servir desses movimentos messiânicos, Sim. O que é lamentável. A gente, quando fala de governo populista, todo mundo fala do governo Lula. Sim, mas o Bolsonaro tão populista quanto... Um governo gastão, isso um é do super, o outro é do dev, exemplo. Né? É essa comparação sempre, mas a gente vê que realmente o governo Lula, você vai me corrigir, mas é um governo de torneiras abertas. Sim, onde os gastos públicos estão lá nas cucuias. Então, falando de um próximo, que seja ele ou que não seja, vamos falar que não seja ele. Esse cara tá com um pepino na mão, e se for ele, a tendência é a gente explodir o Brasil de vez? Vamos lá, esse é um ótimo ponto, porque assim, apesar dos apesares, o Brasil não vai falir, a economia não vai colapsar. Tá. Isso não quer dizer que a gente não vai ter sintomas graves e ruins na nossa economia. O que acontece é o seguinte, o Estado brasileiro, ele tem a autonomia de emitir sua própria moeda, né? Ou seja, a gente não depende de dólar, necessariamente, a gente não depende de euro, de nenhuma moeda, porque o Banco Central pode emitir reais. Tá. Ou seja, o Brasil nunca vai falir, o Estado brasileiro nunca vai falir. Mas existe um negocinho chamado inflação, Sim. que quem for mais velho vai até se lembrar do período da hiperinflação, Sim. que não é nenhuma maravilha, né? Então, o que acontece provavelmente é exatamente isso. O governo Lula é objetivamente um governo que gasta muito, arrecada pouco, mesmo porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você gastar mais, em vez de você arrecadar mais, né? Ou pra compensar. Ou você gasta menos e não precisa arrecadar. O governo Lula faz o quê? Gasta muito e não arrecada o suficiente. Especialmente porque a nossa estrutura tributária, ela é muito voltada no próprio consumo, né? Em vez de ela ser voltada para renda, que é uma pauta que eu falo muito. Mas enfim, o fato é que sim, o governo Lula gasta muito. A gente vai ter vários desequilíbrios fiscais cada vez maiores, né? Ou seja, o déficit vai aumentar, né? Que é o que o pessoal chama de o rombo, né? Arrombamento ali e tal. E no fim das contas, o governo vai precisar emitir moeda, né? Hoje a nossa emissão de moeda é mais ou menos controlada, né? O que a gente... a conta não fecha. O que a gente faz? Pega empréstimo, majoritariamente. Sim. O resto a gente emite moeda, mas é pouca coisa. Tanto é que a nossa inflação tá mais ou menos controlada, né? Tá menos de 5%. Para os padrões brasileiros tá controlada. Mas eu acho que se manter esse ritmo, a gente pode imaginar uma inflação mais de 5%, sim, viu? Eu acho que não é nenhum absurdo você falar que, sei lá para 2028 a gente já esteja com mais 5%. E aí, se o governo não fizer um ajuste firme, né, nos gastos, vai continuar crescendo.